Olá pessoal, continuando a falar sobre a entrada de dados no Zotero, hoje nós veremos outras duas maneiras de alimentar o programa. A primeira é pelo ícone da varinha mágica e a segunda é por PDFs que possuem metadados, que são os PDFs que vocês já podem ter aí no pendrive de vocês ou armazenado em alguma pasta no seu computador. Vocês poderiam aproveitar esses PDFs que vocês já têm, simplesmente arrastando para dentro do programa do Zotero. Vamos ver como funciona isso, começando a falar pela varinha mágica. Pronto, já estou aqui no Zotero e para que o exemplo fique mais claro, eu vou criar uma pasta para que a gente coloque apenas os artigos e livros que serão importados a partir do ícone da varinha mágica. Então eu vou clicar aqui neste íconezinho novamente de criar uma coleção e vou botar aqui artigos novos. Pronto. A pasta foi criada, ainda não tem nenhum item. Eu vou começar clicando aqui nesse ícone da varinha mágica. E ele me pede para inserir um ISBN, um DOI ou um PMID. Vamos começar pelo ISBN. O ISBN é um número atribuído a livros. Então eu vou digitar aqui um ISBN de um livro e vamos ver o que acontece. 85, 89, 559017. Vou dar Enter, pressionar Enter. E ele importou aqui um livro chamado Transgênicos, Bases Científicas da Sua Segurança, dos autores Lajolo e Nutt. E os metadados estão aqui do lado direito. Notem que ele não trouxe o PDF do livro. E ele raramente trará PDFs de livros pela varinha mágica. Vamos testar mais um ISBN. 978 85 75 41 217 6. Pressionar Enter. E ele trouxe outro livro de Assunção em Brito chamado Trabalhar na Saúde, Experiências Cotidianas e Desafios para a Gestão do Trabalho e do Emprego. Aqui estão os metadados do livro. Bom, por enquanto deu certo. Vamos testar agora com o número DOI, por exemplo. Vou aproveitar aquele exemplo que a gente tinha feito no vídeo aula anterior, daquela busca que a gente fez no PubMed. Vou pegar um número DOI de um artigo que tenha lá. Pronto. Aqui, nossa busca. Vamos pegar desse artigo aqui, o número 4. Vamos pegar o DOI desse artigo. Vou copiar aqui. Posso fazer isso, copiar. Volto no Zotero. Clico no ícone da varinha mágica. E vou colar aqui aquele número. Percebam que eu nem coloquei a sigla DOI, apenas o número, apenas o código. E ele já trouxe aqui o metadado. E percebam que ele trouxe também, desta vez, o PDF do artigo. Vamos conferir se está aqui mesmo, clicando aqui nessa setinha cinza do lado esquerdo. Vejam, o PDF está aqui, ou seja, ele trouxe dessa vez o PDF. Dos livros, raramente ele trará, mas dos artigos científicos, e como esse artigo estava em acesso aberto, olha aqui, voltando aqui na PubMed, a gente pode ver que esse artigo era de acesso aberto, ou seja, ele conseguiu fazer a busca mais profunda e trazer até mesmo o PDF desse artigo. Agora está faltando a gente ver esse código aqui, o PMID. Vamos ver como ele funciona. O PMID é o PubMed ID, é o PubMed Identification, ou seja, é um código atribuído aos artigos exclusivamente da base PubMed. Então vou voltar lá na base PubMed e vou pegar esse artigo aqui de baixo, tá? Número 5 da lista, e vamos pegar aqui o código PMID dele. Eu não preciso pegar a sigla, vou pegar apenas os números. Então vou copiar e vou no Zotero e vou colar aqui. Pressiono Enter, aguardo um pouquinho. E ele trouxe, e novamente trouxe o PDF, ou seja, a varinha mágica consegue trazer o PDF das coisas que têm acesso aberto, que estão em acesso aberto. Então é possível fazer isso através do DOI
e do PMID. Com os números DOI e PMID, sempre vai dar certo, ele sempre vai conseguir trazer a referência. Não há possibilidade de não ser encontrada. Agora, nem sempre com o livro isso vai ser possível. Talvez você digite alguns ISBNs de livros que vocês tenham e vai retornar uma mensagem de que não foi possível localizar. Como o Zotero sabe e conhece esses números? Como ele consegue, a partir apenas de um código, mesmo sem a sigla, e ele consegue identificar que é um livro, que é um artigo e traz os metadados? E por que, talvez, dos livros ele não consiga fazer sempre? Vamos ver o segredo dessa varinha mágica. Eu só peço que vocês tenham muito cuidado em mexer no íconezinho que eu vou mexer agora, porque se você clicar em algum lugar errado, ele pode desativar essa mágica e parar de funcionar. Então, se você quiser apenas acompanhar aqui no vídeo e não fazer esse passo no seu Zotero, é até mais seguro. Eu vou mostrar aqui o segredo da varinha mágica, como o Zotero consegue identificar esses números e trazer uma referência bibliográfica. Na verdade, o Zotero não tem dentro dele uma base de dados com todos os livros do mundo, nem com todos os artigos do mundo. Até porque essas coisas estão sendo atualizadas a todo momento. Mas ele é amigo de quem tem essas informações bem atualizadas. Vamos ver de quem ele é amigo? Clicando aqui em localizar, gerenciar mecanismos de busca. Olha, veja bem, ele é amigo da Crossref, ele tem uma ligação com a Crossref e com o Google Scholar, que é o Google Acadêmico, ou seja, quando a gente digita um código, o Zotero pergunta nessas fontes de informação se eles conhecem essa numeração que a gente está digitando, esse código que a gente está digitando. Caso essa fonte de informação conheça, ele vai pedir os metadados para ela e vai trazer para o nosso Zotero todos os metadados que a gente precisa. Tá bom? Então, cuidado, não mexam aqui nessa janelinha, tá? Eu só apenas abri e vou dar OK agora para fechar, porque se você mexer ali e acabar desativando ou apagando uma fonte daquela ali sem querer, essa magia vai parar de funcionar. Então, muito cuidado. Apenas use a varinha mágica, digitando os códigos, faça um teste. Para isso funcionar, você tem que estar com conexão com a internet, porque ele precisa ir lá na internet, nessas fontes de informação e buscar os metadados. Então, experimentem com os livros que vocês tenham e com algum artigo impresso que você tenha, o DOI ou o PMID, e façam os testes alimentando o Zotero por essa ferramenta. Vamos ver agora como eu posso aproveitar aqueles artigos que eu já tenho armazenado no meu computador, ou no pendrive, ou no HD externo, e importá-los diretamente para o Zotero, sem a necessidade de ir na internet ou numa base de dados. Primeiro eu vou criar uma pastinha, clicando aqui em Nova Coleção, e vou botar Novos Artigos. Pronto, e vou dar OK. Bom, essa pastinha está vazia e eu vou começar a aproveitar os PDFs que eu já tenho. Então eu vou abrir aqui uma pastinha. Bom, essa é uma pasta do meu computador em que eu tenho vários artigos aqui em PDF, não só artigos, tá? Mas o que vai funcionar, vocês perceberão que serão apenas artigos. Então, como é que eu vou fazer para colocar automaticamente dentro do Zotero? Eu vou posicionar minha janela, percebam que eu estou mexendo a janela, e eu vou posicioná-la de modo que eu consiga ficar com essa área aqui da coluna do meio vazia, eu consigo alcançá-la. Então, eu não posso deixar a minha janela assim, maximizada. Eu vou deixá-la assim, restaurada, nesse tamanho um pouquinho menor, que eu consiga ver a tela do Zotero e a tela onde estão os meus artigos ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar alguns, clicando neles aqui, com a tecla Ctrl eu consigo selecionar fora de uma ordem. Percebam que eu estou selecionando artigos que estão com o nome do PDF ou com algum código que veio da base de dados, outros estão com o nome mais bonitinho aqui, com o nome do autor e do artigo e a data. Isso não importa, não é isso que vai fazer funcionar ou deixar de funcionar, né? Não é o detalhe mais importante. O importante é que ele tenha metadado dentro dele. Então eu vou simplesmente pegar esses 4 artigos que eu selecionei e vou arrastar aqui para essa área aqui do Zotero, para essa coluna do meio que está em branco. Vou soltar aqui, vou clicar aqui no Zotero para a tela ficar mais fácil para a gente enxergar. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, ele começou agora a
percebam, a transformar os PDFs que eu arrastei em referências bibliográficas. Para isso funcionar, a gente tem que ter conexão com a internet, porque ele vai fazer o mesmo truque da varinha mágica. Ele vai completar os metadados que já estão no PDF com a ajuda daquelas fontes de informação, da Crossref ou do Google. Veja, desses 4 artigos que eu arrastei, ele recuperou os 4 metadados, tá vendo? De todos os 4 artigos. Claro que já fica aqui a bolinha azul, né, indicando que veio o PDF, ou seja, aqui está o metadado, vejam, de cada um deles, o metadado completinho, e o PDF de cada um deles, tá vendo? Então, ele conseguiu fazer a conversão, tá? Como eu falei, só vai dar certo com artigos que você retirou de bases de dados, de fontes de informação oficiais, confiáveis, né? Aqueles artigos que por acaso você tem que alguém escaneou, digitalizou ou simplesmente abriu o Word, converteu em PDF e te mandou como uma tese, uma dissertação, um capítulo de livro, PDFs que você pode fazer com esses softwares comuns que a gente tem no computador, não vai dar certo, porque eles não possuem uma camada de metadados. A gente simplesmente converteu um documento do Word ou digitalizou, escaneou um documento em formato PDF e não possui nenhuma camada de metadado ali. Os PDFs que vêm de revistas, de periódicos científicos, de fontes de informação, eles passam por um tratamento técnico especial que recebe uma camada de metadados ali. Então são PDFs especiais, diferentes desses que a gente gera domesticamente no nosso computador. Então, por isso que com PDFs de artigos, de periódicos científicos vai funcionar, e com a maioria dos PDFs que a gente tem, que são de outras fontes de informação, como capítulos de livro, teses, dissertações, etc., não vai dar certo, não vai funcionar, tá bom? Mas a nível de teste, vamos pegar aqui alguns PDFs que eu tenho aqui no meu computador que não são de artigo científico, e mesmo assim eu vou colocar aqui para vocês verem o que vai acontecer quando eu colocá-los aqui dentro do Zotero. Então eu vou voltar aqui naquela minha pastinha dos PDFs, está aqui, e eu vou pegar agora, por exemplo, a minha dissertação de mestrado. Ou seja, eu fiz a minha dissertação no Word, converti em PDF com maior boa vontade, mas mesmo assim vocês vão ver que não vai ficar perfeito, não vai dar muito certo. Então eu vou arrastar aqui a dissertação para essa área aqui, coluna do meio, clicar aqui no Zotero para que ela fique em primeiro plano e vamos aguardar. Começou a conversão, veja, ele até conseguiu aproveitar alguma coisa. Vamos ver os metadados. Primeiro erro, ele está dizendo que a minha dissertação é um artigo de periódico. Ele identificou como se fosse um artigo de periódico, né? Mas não é, é uma dissertação. O título veio todo em caixa alta, isso não é bom, está errado. O nome do autor, meu nome, veio correto, está perfeito. A quantidade de páginas e a data, até está certo também. Mas o restante das informações vieram todas em branco, claro, e nem é um artigo de periódico. Na próxima videoaula a gente vai ver como trabalhar com a entrada manual, e é uma das coisas que a gente vai aprender a fazer, cadastrar esses artigos, esses livros, capítulos de livro, dissertações, teses, que a gente não consegue colocar automaticamente dentro do Zotero, a gente vai entrar de forma manual. Então o processo aqui, só adiantando um assunto da aula que vem, a primeira coisa que eu deveria fazer é transformar o tipo do item. Em vez de artigo de periódico, eu ia clicar aqui e ia chamar de tese. Vou mudar para tese, ele vai me dar esse aviso, eu vou dar OK. Pronto, eu já comecei aqui a fazer a correção da minha dissertação aqui no Zotero. Percebam que o íconezinho já mudou e os campos aqui, os metadados, já são relativos a uma tese, a uma dissertação, né? Então, eu deveria fazer o preenchimento manual aqui desses dados, tá bom? Então, por exemplo, na universidade eu iria colocar Unirio, lugar Rio de Janeiro, espaço aqui. Pronto. Enfim, eu iria aproveitando e corrigindo aqui esses metadados, páginas 122, enfim. No vídeo que vem, né, a gente vai ver como fazer a entrada manual
e como cadastrar esse tipo de material no Zotero. Não só teses e dissertações, mas obras raras, vídeos, legislações, documentos jurídicos, tudo isso faz parte da entrada manual, tá bom? Vamos ver agora outro exemplo com outro tipo de arquivo PDF, que também vai aparecer aqui um outro errinho, se pode acontecer com vocês isso, vamos ver. Então eu vou pegar aqui mais um arquivinho PDF daquela minha lista. Dessa vez eu vou pegar isso aqui. Vamos simular que isso aqui é um capítulo de um livro, O Capital, do Karl Marx, por exemplo. Não é um PDF qualquer aqui, eu só renomeei para a gente simular como se fosse um capítulo de um livro. Então eu vou simplesmente arrastar aqui para o Zotero. E olha o que ele vai fazer. Simplesmente ele não faz nada. O ícone do PDF fica aqui, não possui nenhuma camada de metadado e eu não posso nem mesmo fazer a entrada manual agora. Ele vai simplesmente ficar aqui sem nenhuma camada aqui de metadado. Para que eu possa converter isso num capítulo de um livro ou mesmo num livro, eu precisaria ter aqui uma camada de metadado para que eu possa escrever as informações do livro ou do capítulo. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Carregar metadados é o que ele tentou fazer e não conseguiu. Não deu certo, como vocês podem ver. Então eu vou criar um item py, um item de metadado para ele aqui, uma camada py. Lembra que todo PDF tem um py, uma camada, né, que fica num nível acima dele? Então é assim que o Zotero considera que está faltando aqui um item py, uma camada de metadados para ele. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou criar essa camada, criar item py. Pronto, ele criou aqui uma camada de metadados para esse PDF. Eu simplesmente iria agora fazer o preenchimento. Ele sempre vai colocar como documento, que é um tipo bem genérico, mas a gente pode ser mais específico e mudar isso aqui para, por exemplo, livro. Olha, os metadados mudaram e eu faria aqui o preenchimento manual dessas informações. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Agora, para finalizar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês uma exceção à regra. Eu falei para vocês que todo PDF de livro poderia não dar certo, né? Mas eu tenho aqui um PDF em especial que é uma exceção à regra. Isso é muito raro acontecer. Mas eu tenho um PDF de livro que deu certo. Vamos ver aqui, esse livro aqui, A Situação do Câncer no Brasil, de 2006. Se eu arrastar aqui para o Zotero, arrastei, vamos aguardar um pouquinho. Pronto, o PDF já veio e ele começou a fazer a conversão. Vejam bem, já converteu, ficou aqui o PDF e aqui a camada de metadados. Pessoal, isso é muito raro acontecer, tá? Nem sempre vai acontecer com os livros de vocês, com PDFs que vocês têm. Tanto que eu guardo esse PDF aqui sempre como exemplo para mostrar nas aulas, tá bom? É um PDF especial, ele foi feito com uma camada de metadados, mesmo sendo um livro, tá? E mesmo assim ainda precisa de algumas correções, tá vendo? Aqui o nome do autor ainda não está correto. A gente vai aprender na entrada manual como a gente pode fazer essas correções. Aliás, é sempre bom, tanto na varinha mágica quanto arrastar os PDFs, a gente sempre verificar cada um dos artigos que a gente entrou usando essas metodologias para saber e ver se ficou com algum errinho, se ficou com alguma coisa incompleta, com metadado incompleto. Então é necessário a gente vir aqui e dar uma verificadinha, passar os olhos nesses metadados para verificar se veio tudo certinho, tá bom? Na próxima aula nós veremos como fazer entrada de dados manual no Zotero, muito utilizado para cadastrar livros, teses, dissertações, obras raras, entrevistas, filmes, documentos jurídicos, etc. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.